Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi, eu sou fundador do blog examecrc.com, tá? A aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o método de depreciação pela soma dos dígitos, tá? Então eu recebi muito e-mail aí do pessoal pedindo, né, para eu falar um pouco sobre como é que funciona esse método daí, soma dos dígitos, beleza? Então nós sabemos que a depreciação é um cálculo que nós precisamos fazer, tá certo? Para representar ou que representa o desgaste de um bem, né, pelo seu uso, pelo seu tempo e assim por diante, tá? E o método da soma dos dígitos, ele é usado em alguns casos assim bem particulares, tá? O intuito de se usar o método da soma dos dígitos é o quê? É você considerar que quanto mais novo o bem, mais você vai utilizar, tá? Então nós vamos mostrar aqui como que se calcula, mas você vai perceber que quanto mais novo o seu bem, mais depreciação ele tem, porque subentende-se que você utiliza mais o bem enquanto ele está novo. À medida que ele vai envelhecendo, tá, você começa a usar menos esse bem. Isso aqui é muito usual no setor público, tá? Então, por exemplo, o Estado ele compra algumas viaturas para a polícia. Então, quando a viatura é nova, subentende-se que ela vai ficar mais tempo na rua, né, fazendo a nossa segurança. À medida que ela vai envelhecendo, ela já sai menos, tá? Tem mais manutenção, enfim, ela não tem a mesma performance do que uma viatura nova. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o valor do bem. Então vamos dar um valor aqui do bem, tá? Vamos imaginar aqui um valor de 50 mil. Isso aqui é um veículo, por exemplo, tá? A vida útil desse bem, 5 anos. E a gente também precisa saber se esse bem ele tem ou não um valor residual, que é aquele valor que mesmo depois que você depreciou o bem, vai sobrar com uma ideia de venda futura, enfim, tá? Então vamos imaginar aqui que o nosso valor residual seja aí de 5 mil reais, tá? Então tá aí, o valor do bem 50 é um veículo, a vida útil 5 anos e ele vai ter um valor residual de 5 mil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual vai ser o valor depreciável, tá? Então o valor do bem ele é de 50, só que vai ter um valor residual de 5. Então o nosso valor depreciável, quer dizer, aquele valor depreciável que nós vamos calcular a depreciação. Então o valor base para cálculo da depreciação nesse exemplo vai ser o quê? Os 45 mil. Perfeito? Então, o método da somatória dos dígitos. São 5 anos a vida útil. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, 5 anos. Tá? Somatória dos dígitos. Eu vou somar, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso aqui vai dar 15. Ok? Então você soma 1 com 2, deu 3, com 3 deu 6, com 4 deu 10, com 5 deu 15. Maravilha? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. O segundo é, no primeiro ano, imagine que você comprou bem hoje. Você concorda que hoje ele ainda tem 5 anos para ser depreciado? Então você vai colocar aqui, falta depreciar 5 anos. No começo do segundo ano, você concorda que você tem 4 anos até o final da vida útil? No começo do terceiro ano, você ainda tem mais 3 anos até o término de vida útil. Então tá aqui, ó. No começo do quarto ano, você tem o quarto ano e o quinto ano. Então são 2 anos que restam no final da vida útil. E quando você entrar no último ano de depreciação, você tem apenas 1 ano, que é aquele
último ano de depreciação. Beleza? Então, o segundo passo é você verificar aqui quantos anos faltam para o bem ser totalmente depreciado. Para você não esquecer, ó, é justamente o inverso. Tá? Isso aqui é uma dica, mas é importante você entender a metodologia, tá? Não ficar decorando isso daqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Você definiu quantos anos faltam para serem depreciados de acordo com cada ano aqui, ó. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar esses 5 anos que faltam e eu vou dividir pela soma dos dígitos, que são os 15. Isso para todos. Ok? Então aqui, ó. Maravilha. Essa continha aqui vai me dar um fator que eu vou multiplicar pelo meu valor depreciável, que é os 45, que a gente havia calculado aqui no começo, ó, que era os 50 mil do valor do bem, menos o valor residual, tá certo? E vai ser sempre os 45, porque a depreciação aqui a gente sabe que é um cálculo, tá, linear, então a base vai ser sempre a mesma, tá? Como se fosse um juros simples, vamos fazer uma analogia à matemática financeira. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Ó? Nós vamos pegar aqui 5, divide por 15, e o que der você multiplica por 45 mil. Tá? Então, aqui nesse primeiro ano, nós vamos ter 15 mil reais de depreciação. Tá? Então, o primeiro ano, ele vai estar absorvendo, né, no resultado o quê? 15 mil de depreciação. O segundo ano, você vai pegar os 4, dividiu por 15 e multiplica por 45 mil. Isso aqui vai dar 12 mil reais. Terceiro ano, a mesma coisa. Você vai pegar 3, dividiu por 15 e multiplica por 45 mil reais. Isso dá 9 mil. Quarto ano, 2 dividiu por 15 vezes 45 mil. Então você tem lá 6 mil reais. 1 dividido por 15 vezes 45 mil, você vai ter aí 3 mil reais. Perfeito? Se você somar todas as depreciações anuais, primeiro, segundo, terceiro, até o quinto ano, você vai chegar aqui num total de 45 mil. Isso significa o quê? Que o bem ele vai estar totalmente depreciado. Perfeito? Mas lembra no começo que eu falei que esse é um método utilizado quando o veículo, quanto mais novo ele é, mais ele é utilizado? Então tá aqui, ó. Primeiro ano, olha a depreciação, 15 mil reais. O segundo ano, você já depreciou menos. Por quê? Porque esse carro começou a ser utilizado menos. Terceiro ano, 9, 6, 3, percebe? Então é uma depreciação decrescente em função da utilização do bem. Tranquilo? Então o método de depreciação pelo somatório dos dígitos ele funciona dessa forma. Tá? Primeiro, somas a quantidade de anos, você vai chegar num total. E esse total vai ser a base para você fazer o seu cálculo. Tá? Lembrando que no primeiro ano você ainda tem 5 anos para serem depreciados. No segundo, você tem 4. Terceiro, 3. No quarto, 2. E no quinto, você tem o último ano a ser depreciado. Então, é uma decrescente aqui essa depreciação. Beleza? Então, fica aí a dica dessa videoaula, né? Respondendo os pedidos que foram feitos, para a gente estar falando sobre esse método. Então, ele funciona dessa forma, tá? Um ponto para você atentar no exame do CFC é o valor residual, tá? Nunca esqueça que o valor residual é aquele valor que você não vai depreciar. Então você vai ter que pegar o valor do bem e reduzir o valor residual. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, ignorar o valor residual e pegar o valor bruto do bem e fazer o cálculo da depreciação, tá? Então a dica é: lê o enunciado, tem o valor do bem,
citou lá valor residual, você tem que deduzir. Tá? Olha o valor aqui do bem, não é 50 mil? Olha quanto nós depreciamos, 45. 50 menos 45 sobrou quanto? 5, que é exatamente o quem? O residual, que é o valor do bem no final da vida útil dele. Beleza? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, dá o nosso curtir aí para ajudar a gente, tá? Compartilhe com seus amigos. E não esqueça, se cadastre lá no nosso site para estar recebendo material, informações aí em primeira mão. Tá bom? Então, deixo aqui meu grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!